Tudo bem? Bom, aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, a América Portuguesa e a crise do sistema colonial. Estou falando com meus alunos das turmas 800 e 801. Vamos lá? Bom, nos últimos anos, o Brasil foi sacudido, literalmente, sacudido por diversas manifestações. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Durante o século XVIII, a situação era bem complicada e bem diferente. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal e qualquer crítica feita ao governo poderia ser considerada como um crime e, portanto, uma possível punição. E é sobre isso que nós vamos falar. Neste capítulo, você estudará o Brasil do século XVIII, época que o sistema colonial começou a receber muitas críticas. E nós vamos conhecer também alguns movimentos que contestaram este regime, o sistema colonial brasileiro. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos dar continuidade a essa fala sobre a América Portuguesa e a crise do sistema colonial. No período pombalino em Portugal, nós vimos as atitudes e as ideias iluministas. Bom, as ideias iluministas vão se disseminar por diversas regiões do mundo ao longo do século XVIII. As influências iluministas foram sentidas também pelos portugueses, principalmente a partir de 1750, ano em que o Marquês de Pombal, título pelo qual era conhecido o nobre Sebastião José de Carvalho e Melo, que tornou-se ministro do Estado português nos domínios ultramarinos durante o reinado de Dom José. Mas o que Pombal fez de tão importante? Ele entrou para a história como um déspota esclarecido, ou seja, promoveu reformas administrativas inspiradas nas ideias iluministas, mas sem romper com o regime absolutista nem com o domínio português. É claro, foi um iluminismo bem seletista. E as revoltas coloniais? Elas vão ter início no século XVIII. Apesar dos princípios iluministas que regiam parte da política de Portugal, o governo metropolitano tentou de diversas formas impedir a modernização de sua colônia na América. Manteve a escravidão negra, não implantou universidades, proibiu o funcionamento da imprensa, da produção de livros e da existência de indústrias. Bom, percebemos que, de modo geral, quase toda a política portuguesa em relação à sua colônia se resumia ao aperto fiscal, ou seja, elevar as receitas da colônia. Essa pressão por mais e mais impostos fez surgir um ambiente propício de revoltas e de conspirações no Brasil. Nós vamos perceber então a difusão do iluminismo no Brasil. Na segunda metade do século XVIII, começa a chegar ao Brasil um volume cada vez maior de informações a respeito das ideias defendidas pelos pensadores do iluminismo. Os jovens que estudavam no exterior voltaram da Europa trazendo na bagagem livros de autores iluministas. Então vai acontecer o que no Brasil? Várias revoltas, e essas revoltas com pensamentos iluministas. Nós vamos ter aqui então a Conjuração Mineira, que é o nome dado a um conjunto de elevantes ocorrido na região de Minas Gerais. Claro, era um processo mais elitista, mas acontece em Minas e é um levante. Vamos ter também a Conjuração Baiana, um movimento social articulado em 1798, na capitania da Baía de Todos os Santos. Esse já teve mais um movimento popular. Mas e essas ideias iluministas e esses movimentos do qual citamos começaram então a questionar o absolutismo monárquico, o poder divino dos reis, os privilégios sociais, a política colonialista, a cobrança de impostos em excesso, é claro,
a intolerância religiosa e a escravidão. Esses elementos compunham a relação existente entre Portugal e sua colônia na América. Nós vamos perceber então que isso vai trazer muitas revoltas. E aí nós vamos ver o que esses movimentos faziam, o que esses movimentos queriam. Bom, a Conjuração Mineira acontece em Minas Gerais, é claro. Ela tem várias ideias: a independência de Minas e do Rio de Janeiro, a formação de uma república, o favorecimento da educação e do movimento industrial. Mas pensem, é mais elitista. E a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, defendia a independência da Bahia, a formação de uma república, o fim das desigualdades sociais, o fim da escravidão e do livre comércio. É claro que essa Conjuração dos Alfaiates, ou Conjuração Mineira, tinha mais o povo trabalhando do que a elite. Então nós vamos ver que esses dois movimentos foram bastante reprimidos pela coroa portuguesa. Todos esses movimentos acabaram com um desfecho muito ruim para o Brasil, é claro.